Também tinha esquecido de começar a gravação. Comecei a gravar aqui agora, né? Só falando de novo que hoje a gente vai falar sobre microbiologia, passando aí por bactérias, vírus, protozoários e fungos. E depois, né, como sempre, a gente vai estar aí resolvendo algumas questões da prova ligadas ao assunto. Bom, microbiologia, então, vai ser o ramo da ciência, da biologia, que vai estudar os micro-organismos, ou seja, aqueles seres bem pequenininhos, né, que geralmente a gente só vai conseguir ver ali com o auxílio de um microscópio, né. Essa área da biologia, ela vai pesquisar e vai abordar todos os aspectos que vão envolver os micro-organismos, né, o modo de vida deles, a fisiologia, né, que é basicamente a forma, formato, né, o metabolismo, como esses seres se comportam, né, e vai estudar também a relação desses micro-organismos com o meio ambiente e com as outras espécies que vão estar ali convivendo junto com eles. Bom, o primeiro grupo que eu separei aqui para a gente falar são as bactérias, né? Características das bactérias, então, elas vão ser seres unicelulares, ou seja, compostos por uma célula só, e procariontes. Lá nas nossas primeiras aulas a gente falou, né, sobre citologia, a gente falou, né, sobre seres procariontes, eucariontes. Aqui na primeira imagenzinha aqui da direita, acho que é direita, a gente tem duas células, a primeira é a eucarionte, que é a mais complexa, mais desenvolvida, né, tem as organelas e tudo mais, e, né, a segunda ali com o rabinho, ela é a célula procarionte, né, que no caso, né, é o formato ali, poderia ser sim, por exemplo, uma bactéria, já que a bactéria é um ser procarionte, né, mas assim, elas podem apresentar diversas formas, como a gente vê aqui também na outra imagem, elas podem ter formas de cocos, de bastões, né, ou de espirais. O coco é uma bolinha mesmo, os bastões são esses bacilozinhos aí, que é basicamente um negocinho de linguiça, os gominhos de linguiça, né, parece. E tem também, né, as espirais, né, que elas são como se fossem minhoquinhas, né, mesmo, né, e são os espírulos, né, as espiraladas. Também é importante ressaltar que, né, existem bactérias, tanto aeróbias quanto anaeróbias. Quando a gente falou, em algumas aulas atrás, a gente também viu esses termos, né, os seres aeróbios são aqueles que vão utilizar o oxigênio na sua respiração, né, eles necessariamente precisam do oxigênio para realizar a respiração, e o anaeróbio, ele não precisa de oxigênio, né, na sua atividade de respiração. A gente tem também, né, os anaeróbios facultativos, que são aqueles que podem ou não utilizar o oxigênio, né? A gente pode estar também, não está nem escrito aqui, mas tem o anaeróbio restrito, né? Que é aquele que o aeróbio restrito, né? Que ele só consegue sobreviver na presença de oxigênio. Em contrapartida, a gente vai ter o anaeróbio facultativo, que tanto se tiver oxigênio, quanto se não tiver, né, ele vai conseguir ali desempenhar suas funções normalmente. Lembrando que, obviamente, como a gente está aí, né, o ar basicamente é composto por oxigênio, a gente tem a grande maioria aí desses seres como realmente seres aeróbios, né, que vão utilizar o oxigênio, até porque na respiração que a gente utiliza o oxigênio, a gente consegue obter muito mais energia do que na respiração em que não é utilizado o oxigênio. Então, às vezes, né, igual, por exemplo, as anaeróbias facultativas,
preferencialmente, né, elas vão utilizar o oxigênio, apesar de poder, né, respirar das duas formas, preferencialmente vão utilizar o oxigênio só quando acabar o oxigênio mesmo que elas vão optar, né, por não estar usando, porque o ganho energético, né, é muito maior quando a gente está utilizando o oxigênio na respiração. Peraí, gente, que eu consegui voltar. Aí a gente vem aqui, que eu acho que é um assunto que já até foi comentado, a gente já chegou a resolver um exercício com esse tema, né, mas que não pode deixar de ser falado, que é uma coisa que cai bastante em prova, que é o caso, né, das bactérias e a sua relação aí com o antibiótico, né? Os antibióticos, basicamente, eles são compostos químicos, podem ser de origem natural ou sintética, né? A sintética, no caso, são realmente os remédios, né, os medicamentos que a gente toma, e eles vão atuar, né, na, na falência, na morte aí dos agentes patógenos. Os agentes patógenos são aqueles que causam doenças, né, aos seres humanos, né, ou também resultado da inibição do desenvolvimento dos mesmos. E eles vão agir seletivamente na população desses micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias. Né, num processo de infecção, por exemplo, que vai acometer o ser humano, por exemplo, né, o ser humano está com uma infecção bacteriana, né? Ele vai fazer o uso desse antibiótico, né, o uso desse medicamento, e esse medicamento ele vai agir na parede celular dessas bactérias, vai destruir essa parede celular e vai eliminar elas. Né? Normalmente, o que acontece? Nas primeiras doses ali, o antibiótico elimina as bactérias mais sensíveis, né, e vão ficando as resistentes. Né? Aí, se você não usa o medicamento, né, na dosagem que o médico passou, durante o tempo certo que o médico passou, você acaba eliminando só as bactérias mais fraquinhas e as mais fortes ficam ali e se reproduzem muito rapidamente. Bactéria é um negócio que se reproduz muito rápido. E aí, quando você voltar a ter, né, quando chegar num nível de população ali de bactérias no seu organismo de novo, que vai te fazer ter sintoma, muito provavelmente você vai ter que duplicar, triplicar a dose de antibiótico para eliminar as bactérias dessa vez, né? Porque, né, diferentemente da primeira infecção que você teve, né, agora só tem bactéria resistente, porque você não tomou o medicamento de forma adequada. Só um ressalto aqui, como as bactérias são seres muito, muito pequenininhos, né, elas conseguem basicamente ser encontradas em todo lugar que você possa imaginar, até lugares com condições climáticas extremas, lugares muito, muito gelados ou lugares muito, muito quentes, né, dentro de vulcões, em áreas polares, você consegue facilmente encontrar bactérias que, basicamente, quanto menor, né, é o ser vivo, mais adaptável ele é ao meio ambiente. Né? Ele não precisa de muita coisa, ele é muito pequeno, entendeu? Qualquer pontinha ali de alimento, de coisa, ele consegue ali sobreviver. Então, bactérias são encontradas basicamente em todo lugar, independente se é um lugar com condições climáticas muito extremas e tudo mais. Agora a gente vem e fala um pouco dos vírus, né?
Os vírus, eles são seres que são considerados parasitas obrigatórios. Por que isso? Porque eles basicamente ele só consegue sobreviver se ele tiver um hospedeiro, gente. Ele não tem sistema reprodutor próprio. O vírus ele não tem sistema reprodutor próprio, então ele precisa se infiltrar ali numa célula que tem ali o seu sistema reprodutor, infiltrar o seu DNA ali para que ele consiga se multiplicar. Se não for isso, ele não se multiplica. Obviamente aqui eles são responsáveis por causar no ser humano diversas doenças, como HIV, febre amarela, cachumba, varíola, entre outras. E eles podem ser classificados de 3 formas: em adenovírus, onde o vírus ele é composto de DNA, o arbovírus, que ele vai ser transmitido para os seres humanos através de insetos, e o retrovírus, que ele é composto somente por RNA. Os vírus eles são formados basicamente por um material genético envolvido ali por uma capa de proteína. Como eu disse, os vírus eles só têm a capacidade de se replicar, de se reproduzir dentro da célula do hospedeiro, dentro de uma célula humana, por exemplo, né, usando a máquina celular do hospedeiro para reproduzir cópias de si. Então, ele infiltra o seu DNA ali no sistema reprodutor da célula do ser humano e meio que dá um bug, né, como o DNA está ali junto com o nosso, a célula dá um bug e sai duplicando tudo que está ali nela, né, tanto o DNA próprio quanto o DNA do vírus. É assim que o vírus ele vai conseguir se multiplicar dentro do corpo humano. A transmissão dos vírus ela ocorre de diversas formas, pode ocorrer através de relação sexual, pelo contato com sangue infectado, pelo contato com animais que estão com vírus, pelo ar, né? A gente teve aí um exemplo clássico agora para a gente é o coronavírus, né? Onde a gente teve aí, né, como medidas de prevenção, uso de máscara, higienização das mãos, né, dos alimentos e tudo mais, justamente porque os vírus eles podem ser transmitidos aí pelo ar, né, pela ingestão de alimentos contaminados, enfim. Os protozoários é outro grupo, né, de micro-organismos. Esse grupo ele faz parte do reino protista, eles são eucariontes, né, e possuem um núcleo celular e várias organelas. Ou seja, os protozoários, as células deles são basicamente como essa primeira aqui, né? Diferente das bactérias, que normalmente, né, que são procariontes, né? Que é a célulazinha mais simples. Os protozoários, eles possuem a célula mais complexa, né? Que é a célula eucarionte. Né? São unicelulares também, né? Possuem apenas uma célula. São heterotróficos, ou seja, vão se alimentar de outros seres, porque eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Lembrando que heterotrófico produz o próprio alimento, não produz o próprio alimento, e o autótrofo produz o próprio alimento. Né? Os seres autótrofos são normalmente aí as plantas e algas. Os protozoários também vão causar algumas doenças aos seres humanos, como a amebíase, a doença de Chagas e a malária. A doença de Chagas normalmente é a que mais cai em prova, tanto Enem como vestibular. A doença de Chagas ela vai ser causada por um protozoário, né? Qual que é o nome do protozoário, gente? A gente fugiu.
Bom, eu vou lembrar o nome do protozoário por causa da doença de Chagas, né? Mas não, é causado por um protozoário e ela é transmitida através, normalmente, na grande maioria das vezes, pelo inseto, né, conhecido como barbeiro, as fezes do barbeiro, na verdade, e ela acomete, né, ela vai interferir aí no sistema cardiovascular do ser humano. Se puderem, isso, Raquel, fugiu o mesmo nome, Trypanosoma cruzi. Se puderem dar, eu não coloquei aqui, mas igual eu falei, das doenças causadas por protozoários, é uma das que mais caem, assim, em prova, então, né, se puder aí, às vezes, dar uma olhada, um resuminho na causa, sintoma, né, igual eu falei, basicamente, né, é um protozoário, né, transmitido através das fezes de um inseto, quando em contato, às vezes, com a pele, a pessoa vai coçar ali, né, acaba entrando dentro do corpo, e ela vai acometer o sistema cardiovascular do ser humano. Os protozoários eles vão ser classificados de acordo com a sua forma de se locomover. A gente vai ter os protozoários ciliados, né, que vão se movimentar na água, através dos seus cílios, né, seus cíliozinhos ali. Esse verdinho tá embaixo aí na imagem. Tem um exemplo aí na imagem para vocês. Os flagelados vão se locomover através do seu longo flagelo ali, que vai ser a caudazinha ali, esse verdinho aí compridinho, que tem um rabinho, né? Os isópodos, que vão possuir aí falsos pezinhos, que são chamados de pseudopodos. Dá a impressão que ele tem um pezinho ali na hora que ele está rastejando, meio que rastejando, mas na verdade não são pés necessariamente. E os esposoários, né, que não possuem essas organelas locomotoras, né, não tem cílio, nem flagelo, nem os pezinhos ali, e eles vão ser parasitas obrigatórios, né, justamente porque eles não têm essa facilidade aí de se locomover. Por fim, a gente tem os fungos diferentes os fungos diferente dos outros micro-organismos anteriores, né? Eles podem ou não precisar da ajuda de microscópio para enxergar, né? Então eles podem ser tanto microscópios quanto macroscópio. Macro é maior, né? Então eles podem ou não ser vistos, né, a olho nu, dependendo de qual que é o tipo de fungo, né? A gente tem aí a imagenzinha de um cogumelo, que é um fungo clássico, né? Novamente, como né, eles podem ser ou não vistos a olho nu, dependendo do tipo, obviamente eles podem ser unicelulares, que são os que são microscópios, né? Você só consegue ver ali com a ajuda de um microscópio, ou pluricelulares. E eles podem ser tanto eucariontes, né? São eucariontes, né? E também são heterotrofos, né? Que são ali os seres que se alimentam de outros seres vivos. Os fungos eles são encontrados em diversos ambientes, como água, solo, vegetais, detritos, e são né, utilizados para diversos fins, né, como a culinária, medicina e outros produtos aí. A gente tem esses tipos aí que são mais benéficos né, para o ser humano, e a gente tem os que são considerados parasitas e vão transmitir patogênios como a candidíase, micose, histoplasmose, entre outros.
Bom, agora vamos para os exercícios. Normalmente, gente, os grupos que caem mais, né, se for para falar assim, para focar, né, você foca aí em bactéria e vírus, que é realmente o que mais cai, né? Mas não deixa, né, de dar uma olhada nos outros dois, né? É bom ter uma base, mas, né, como no Enem geralmente a gente tenta trabalhar, né, alertar o aluno para o que mais cai na prova, né? Você foca mais aí em bactérias e vírus, né, que são mais causam doenças, né? E o Enem gosta muito de colocar ali coisas do cotidiano e tudo mais, né? Acabam caindo mais. Bom, suponha que uma doença desconhecida está dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados o quê? Bom, primeiro vamos identificar aí que tipo de ser é, né? Que tipo de micro-organismo. Que tipo de micro-organismo que é unicelular e procarionte. Alguém consegue me falar? Qual dos quatro ali, né? Bactéria, vírus, protozoário ou fungo? Qual que é unicelular e procarionte? Exatamente, Antônio, bactéria. E para combater bactéria, o que, que a gente usa normalmente? Vacina, antivírus, fungicidas, vermifugos ou antibiótico? Exatamente. Antibiótico, letra E. Para a próxima, no ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por uma variante do vírus influenza A, designada H1N1. A Organização Mundial da Saúde solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar. A ação recomendada pela Organização Mundial da Saúde tem como objetivo o quê? Reduzir a reprodução do vírus, impedir a penetração do vírus na pele, reduzir o processo de autoinfecção viral, reduzir a transmissão do vírus no ambiente ou impedir a seleção natural de vírus resistentes. Aí, um minutinho para vocês responder. Letra D, galera. Reduzir a transmissão do vírus no ambiente, né? Porque justamente quando você tosse, você espirra, né? O certo, né, seria mais você fazer assim com o braço para ficar longe, né? Porque a mão geralmente você tá passando na cara ali a todo momento, no olho, na boca, tá mais perto, né? Tentar sempre lembrar de espirrar, tossir assim no braço, ficar mais longe, né? Mas caso ocorra, higienizar bem as mãos, porque
quando você tosse, quando você espirra, você está ali, o vírus está sendo ali transmitido pelo ar, né? Então, resposta certa, letra D, reduzir a transmissão do vírus no ambiente. E não é letra C, Giovana, reduzir o processo de autoinfecção viral. Autoinfecção é você mesmo se infectar. Autoinfecção. Não tem como você estar infectado e já se infectar, entendeu? Tinha pulado uma aqui, vou voltar nela. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir, ou muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos, né, ou seja, o antibiótico, ele vai atuar como? Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Ativar o sistema imunológico do hospedeiro, interferindo na cascata bioquímica da inflamação, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, combatendo as células hospedeiras das bactérias ou danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Como que o antibiótico age? A gente viu isso ali atrás. Isso aí, Antônio. Letra E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Ela age na parede celular. Basicamente, ela faz a bactéria, ele faz a bactéria explodir, né? A parede celular é o que controla tudo ali na célula, né? Se você destrói a parede celular, você explode ela ali e mata ela, né? Ativando o sistema imunológico. Não, o que ativa o sistema imunológico é vacina, tá? A vacina é o que ativa o sistema imunológico. Removendo toxinas sintetizadas pelas bactérias. Não adiantaria remover só toxina, né, gente? Teria que realmente matar a bactéria. Resposta certa aí, letra E. Que já foi. Ó, mais uma. O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado às condições precárias de higiene, representam fatores de risco para o aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória na córnea. Para interromper o processo da doença, é necessário o tratamento antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam mudanças no seu metabolismo, de um estado aeróbio para anaeróbio. Como decorrência, observa-se a diminuição do número e na velocidade de mitoses do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e a invasão bacteriana. A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionados a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como gente, a resposta certa dessa questão para a gente vai ser a letra E. O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si, e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbios e anaeróbios para obtenção de energia. O que isso quer dizer para a gente? Que elas se reproduzem muito rápido, né, elas vão se duplicando ali, e o crescimento é muito acelerado, né?
E essa diversidade metabólica, o que, que é? O metabolismo dela funciona tanto na presença de oxigênio quanto na ausência de oxigênio. Ou seja, ela tem duas opções ali, né? Ela não tem só uma. Então, ela vai conseguir se reproduzir e produzir energia tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. A letra D não é justamente por causa do aumento da variabilidade genética. Não tem variabilidade genética na reprodução das bactérias, porque elas se multiplicam por mitose. É basicamente só se duplicar, 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 gerando seres idênticos entre si. Vamos para a última aqui, para já liberar a aula do Otávio. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desses mosquitos? Eu acho que essa questão estava no tema de vírus, né, simplesmente por causa que, né, a dengue é um vírus, né, uma doença causada por vírus, mas na verdade, né, essa questão aqui ela aborda um pouco, né, do senso comum do que a gente está acostumado, né? Quais medidas, né, das que vocês estão lendo aí são medidas preventivas contra a dengue? Letra C, remoção de recipientes que possam acumular água, porque as larvas mosquitos se desenvolvem nesse meio. Exatamente. Antônio e Giovana. Bom, gente, essa foi a aula. Ser mais rapidinho, mas para não atrasar o outro tutor, porque a gente já estava um pouquinho atrasado, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí para mim. É, na, na, na semana que for anteceder a prova de ciência da natureza, a gente vai estar aí com resumo, com resolução de exercício. A gente vai focar mais nisso na semana que for anteceder a prova, né? De conteúdo, acho que já deu, acho que todo mundo já meio saturado, não está querendo mais ficar por conta de assistir aula, conteúdo. E realmente, uma das formas mais eficazes de você estudar para o Enem é resolver exercício, por mais que você erre, entendeu? Às vezes você aprende mais com o que você errou do que o que você acertou, que às vezes você acerta, passa batido, entendeu? Aí às vezes até cai uma mesma questão que você acertou, às vezes você não lembra da resposta porque você não focou tanto nela, mas a que você errou, você não vai errar de novo. Eu queria saber se tem algum conteúdo de biologia que vocês têm mais interesse, que seja abordado em exercício na semana que vai anteceder a prova. Algum conteúdo que vocês tenham mais dúvida, que achem mais difícil, que vocês queiram que seja abordado, enfim. Eu sei que a gente postou lá no Instagram, eu sei que tem gente que quer ver mais exercício de genética. Uma galera aí parece que está com medo de genética no Enem. Então, genética já é um assunto que, para mim, já vai ter que estar na aula. Mas se tem um outro assunto em específico, pode.
me falar aí que eu tento encaixar. A hereditariedade é genética. É, ecologia, tá bom, falo, tento encaixar ecologia também. Bom, é isso, gente. Boa noite. Vou deixar vocês agora com com o Otávio. E pode deixar que tá anotadinho aí o que vocês estão com mais dúvida e querem que seja abordado na aula de exercício de biologia. Boa noite e obrigado pela participação de vocês. Boa noite, tudo bem, gente? Eu agradeço a tutora de biologia. Hoje é a nossa penúltima aula de sociologia, só que a nossa última aula de sociologia no sentido de conteúdo, porque a próxima aula de sociologia a gente vai fazer exercícios. Aí, para essa aula, eu pensei em verificar quais as dúvidas que vocês têm sobre sociologia para o Enem e principalmente a gente trabalhar essas dúvidas. Além de trabalhar essas dúvidas, eu vou trazer um resumo bem simples do que a sociologia, como a sociologia é aplicada no Enem. Um resumo bem simples de alguns autores que a gente trabalhou. E vou verificar com vocês quais são os assuntos que vocês têm mais dificuldade também. Então, essa aula é mais nesse sentido, até porque eu acho que a gente trabalhou bastantes conteúdos e então eu gostaria de verificar se alguém quiser digitar aí sobre um assunto que tem dificuldade, pode digitar. Qual assunto vocês assim têm dificuldade? Vocês querem que eu explique para vocês? Se for um assunto mais tranquilo de falar na aula, eu explico para vocês. Se for um assunto mais complexo e que eu perceba que demande um pouco mais de atenção, eu vou chamar a pessoa que me perguntou no privado e depois eu explico lá no grupo o assunto mais complexo. Então, eu gostaria de ver com vocês. Vocês têm algum assunto? Ou vocês querem que eu já parta para o resumo das aulas que a gente trabalhou? O que vocês. Vocês têm alguma dificuldade? Tem algum autor que vocês acham que algum autor que a gente viu, né, que vocês têm uma certa dificuldade?
Bom, o Antônio disse que acha bom ver o resumo, pelo que parece, acho que ninguém tem uma dúvida assim muito específica, né? E a ideia é essa mesmo, é a gente trabalhar os autores que a gente viu até aqui de uma forma sucinta, né? Porque nas aulas eu consegui desenvolver isso mais. Então, eu vou fazer um balanço do que a gente trabalhou até aqui e vou trazer os principais conceitos, tá? Desses autores que a gente trabalhou e vou dar algumas dicas também no fim da aula sobre como é cobrado a sociologia no Enem. Dicas gerais que podem ajudar. Na aula que vem, aí que a gente vai pegar uma bateria de exercícios, né? Vai começar a próxima aula de sociologia na quinta, das 8h30 às 10h, então a gente vai ter 1h30 para fazer muito exercício. Enfim, bom, quando a gente pensa em sociologia, ela está dentro das 4 matérias que é cobrado nas ciências humanas na prova do Enem. Então, não é só sociologia que cai na prova de ciências humanas. É bom a gente ter isso em mente, que cai história, geografia, filosofia e sociologia. Nem sempre é possível a gente delimitar o que a questão é, se é uma questão de sociologia, de história, de filosofia ou de geografia. Muitas das vezes é possível a gente ver e delimitar, ó, isso aqui claramente é uma questão de geografia. Ó, isso aqui é uma questão de história. Mas nem sempre. Algumas questões de sociologia, a gente vai ver isso na próxima aula também, tem muito a ver com história. Algumas de sociologia têm uma relação muito próxima com a filosofia, outras até com a geografia. Então são áreas que se comunicam muito. Então quanto mais a gente entende a história, mais fácil fica a compreensão de alguns aspectos sociológicos. Isso é um ponto importante para a prova de ciências humanas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, uma dica geral, né? Quando a gente pensa em sociologia, no Enem, são cobradas questões que são mais interpretativas, que podem ter um conteúdo ali, mas esse conteúdo não muitas das vezes não é tão necessário para resolver a questão. Com uma boa capacidade interpretativa, a gente consegue acertar as questões de sociologia e também até algumas outras questões de ciências humanas, né? Por mais que eu seja tutor da sociologia, a sociologia é uma ciência humana dentro da prova do Enem. E muitas das provas de ciências humanas, muitas das questões de ciências humanas do Enem, a gente também consegue resolver com uma boa capacidade interpretativa, embora o conhecimento de mundo que a gente tenha, junto com o conhecimento básico das questões, ajude. Quando a gente pensa em sociologia, o primeiro ponto é a gente entender como ela surgiu, né? Então, quando a gente fala de sociologia, a gente tem muitos autores e vários autores veem a sociedade de uma forma diferente. Então, a gente viu aqui, né, os principais autores que a gente viu até aqui foi o Auguste Comte, depois a gente viu, não vou falar em sequência, tá? Mas a gente viu também o Emile Durkheim, a gente viu o Max Weber e a gente viu o Karl Marx. Desses 3 últimos, o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, eles são considerados autores clássicos dentro da sociologia, porque a forma de que cada um vê fez com que muitos autores posteriores a esses seguissem os estudos ou as compreensões de algum desses autores. Lógico que existem muito mais autores do que esses. Existem autores sociólogos brasileiros, por exemplo. Não existem só esses sociólogos. Porém, esses sociólogos que eu falei foram muito importantes na consolidação da sociologia. Por isso que muitas das vezes esses sociólogos são cobrados em provas, justamente porque foram importantes. Então, primeiro ponto é que a sociologia, enquanto um campo, né, enquanto um estudo, né, surgiu na primeira metade do século XIX e ele teve esse acontecimento, né, esse surgimento da sociologia teve o impacto de 2 acontecimentos principais, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então vamos explicar cada um desses para a gente entender
os motivos da sociologia enquanto um campo surgir, né? Bom, a Revolução Industrial. Vocês também estudam história, assim como a Revolução Francesa. A Revolução Industrial diz respeito a um momento em que o indivíduo mudou a forma de produção. Foi um momento em que as máquinas entraram de uma maneira nas indústrias onde o trabalho manual ele foi ou totalmente, ou por parte, ou por boa parte, substituído pela máquina. Nesse momento, houve uma grande mudança das pessoas do campo para a cidade, um êxodo rural muito forte. Muita gente saiu dos campos e foi para as cidades, justamente por conta justamente por conta dessa revolução industrial e dessa mudança na forma de praticar o trabalho, né, da forma como o trabalho é organizado, como ele é executado. E também as cidades, elas ficaram com muita gente, houve problemas até relacionados à sujeira, a coisas relacionadas à poluição. Nesse momento, as mulheres e também muitas crianças entraram no mercado de trabalho, inclusive as crianças, não foram só as mulheres, mas as crianças também. Então, o trabalho infantil ele foi muito explorado justamente porque a questão da produtividade ela foi colocada como muito importante. Mudou além disso, além da questão da forma como a sociedade executa e organiza o trabalho, também mudou a forma como as pessoas entendem o trabalho. E nesse sentido, é, até a coisa do trabalho infantil, que hoje a gente tem uma compreensão acerca do trabalho infantil como de uma maneira que não é positiva, justamente porque por conta de concepções que a gente tem hoje, mas naquele momento foi vista como muitos proprietários chamavam até as crianças para trabalhar. Isso também aconteceu com as mulheres. Foi um momento em que o trabalho feminino foi muito atuante nas empresas também, né? E mudou a forma de trabalhar, né? A forma como o trabalho é organizado. E o trabalho é uma parte muito essencial da nossa sociedade. Ele vai definir a forma como a sociedade se organiza, a economia, né? Muitas coisas importantes da sociedade é definida pelo trabalho também, né? E essas mudanças sociais provocadas pela Revolução Industrial, junto com as revoluções que aconteceu após a Revolução Francesa, as mudanças que a Revolução Francesa trouxe, fez com que muitos sociólogos percebessem e notassem que essas mudanças sociais provocadas por essas transformações começaram a ter um foco de estudo. Então vamos pensar assim, a Revolução Industrial mudou a forma como o organismo, a pessoa como um indivíduo se relaciona com os outros, com o trabalho e consigo mesmo. E a forma como o sujeito se relaciona com as pessoas. A partir disso, muitos sociólogos começaram a perceber perceber não só as transformações sociais, mas como os indivíduos se relacionavam entre si. Então, a Revolução Francesa, assim como a Revolução Industrial, também foi importante. A Revolução Francesa foi um momento que justamente porque aconteceu na França, né, tem a ver com a questão do absolutismo, né, que seria o poder concentrado numa figura única, que seriam os reis, e a partir da Revolução Francesa, os reis são depostos, né, e isso faz com que mude uma percepção social, inclusive, de como a sociedade é organizada, de quem tem que estar com o poder, de que o poder deveria ficar com o povo.
surge o lema da Revolução Francesa, que é igualdade, fraternidade, solidariedade. Existia uma visão na Revolução Francesa de que os reis não ligavam para a população. Então, tudo isso fez com que muitas transformações sociais acontecessem. Começou a surgir, então, a partir dessas transformações sociais, um interesse muito forte em se investigar o indivíduo. Quais são qual é a forma, a maneira que o indivíduo se relaciona com os outros, justamente por conta dessas transformações sociais. É como se surgisse uma preocupação de vários estudiosos sobre o indivíduo, sobre a forma como ele se relaciona e sobre a sociedade. Uma dessas pessoas que é até responsável, muitos autores apontam ele como o que tenha cunhado o termo sociologia, foi o Augusto Comte. O Augusto Comte é pai de uma teoria que é chamada de positivista, que o positivismo é o seguinte: é como se o progresso, como se todas as ideias, ciências, as concepções, a sociedade caminhasse em direção a um progresso humano. Então, essa é a ideia positivista. E além dessa ideia positivista, como eu tinha dito, o Comte foi responsável por cunhar esse termo sociologia. E é interessante porque o Comte ele via a sociologia de uma maneira onde ele entendia que ela deveria ser estudada da mesma maneira que as ciências naturais fossem estudadas. Vocês estavam estudando biologia agora, né? Então, as ciências naturais é biologia, física, química, por exemplo. Mas vamos pegar, por exemplo, a física. Muitos estudiosos chamavam, inclusive, a sociologia como a física social. Porque a ideia da sociedade era como se ela fosse vista como um organismo por muitos estudiosos. Um organismo a gente estuda a partir das relações que ele tem entre os seus órgãos, entre as suas células, mas ao mesmo tempo existe algo ali de concreto, algo de científico, que é muito estudado por essas áreas das ciências naturais. Então, a ideia que muitos estudiosos tinham naquele momento era de pegar o conhecimento que eles tinham sobre essas ciências naturais e aplicar os mesmos métodos que se utilizavam nas ciências naturais para as ciências humanas e, como eu estou dando essa aula de sociologia, para a sociologia. Então pegavam, por exemplo, o mesmo método que se estuda para algum fenômeno físico e utilizava esse mesmo método, ou pensava assim que seria necessário utilizar o mesmo método na sociologia para que acontecesse o seguinte: para que a sociologia tivesse o mesmo rigor metodológico que a física, que outras áreas. Essa é uma visão muito kantiana, muito do Augusto Comte, né? É uma visão deste autor, mas também de outros que compartilham essa mesma visão. Não são todos os sociólogos que entendiam dessa maneira. Existiam alguns sociólogos que não via dessa maneira, de que a sociologia tinha de seguir os mesmos padrões e métodos de outras ciências. Não é uma exclusividade de todos os sociólogos esse tipo de pensamento, entende? Mas era do Comte. E essa visão influenciou muitos outros autores que seguiam essa mesma linha, que tem a ver com positivismo, que tem a ver com a visão dele de que as ciências naturais tinham um elemento muito importante para a sociologia. Então esse é o primeiro autor que a gente viu, tem aula de Comte lá, vocês podem assistir. Nos exercícios que a gente vai fazer semana que vem, eu vou trazer um exercício sobre o Comte, tá? Também. E por acaso, se caso na semana que vem tiver algum assunto
que eu perceba nos exercícios que a gente não conseguiu ver, eu vou trabalhar também com vocês na nossa última aula, que vai ser sobre os exercícios, dando dicas de como interpretar, enfim. A partir disso, surgem 3 grandes teóricos, que foram os que eu falei, o Durkheim, o Marx e o Weber. E cada um desses foram os que a gente viu durante o curso, né? Cada um desses vai ter uma visão sobre a sociedade, sobre o indivíduo, tá bom? Um autor, inclusive, até para a gente seguir uma linha lógica, que seguiu muitas ideias do Augusto Comte, é o Durkheim, né? Então, ó, o Durkheim ele baseou no positivismo, ou seja, positivismo Augusto Comte. Mas o Durkheim também pegou essa ideia, Emile Durkheim, o nome dele. Ele vai trabalhar também sobre a ideia do suicídio. Esse tema, né, ele vai ser muito abordado pelo Durkheim e ele vai explicar diferentes causas. Ele não via esse fenômeno, né, da pessoa atentar contra a própria vida da mesma maneira, como se tivesse só um motivo. Ele atribuiu 3 causas para esse comportamento e que ele vai explicar que tem a ver com a forma como o indivíduo se relaciona com a sociedade. Não vou adentrar muito isso, porque nem faria sentido, que é uma revisão, ser muito mais específico, mas está na aula do Emile Durkheim. É uma dica, depois vocês verifiquem isso. Mas o Durkheim, ele tinha uma visão positivista, que ele pegou ali do Auguste Comte, e também ele via a sociedade como um sistema orgânico, em que os indivíduos agem em cooperação para o bom funcionamento social. Lembra daquela ideia que eu tinha dito do o que é um organismo, né? Vamos pensar, um organismo nada mais é do que o organismo funciona como um todo, mas ao mesmo tempo as partes dentro desse organismo se comunicam. Então ele via a sociedade dessa maneira. Então ele vai estudar muito essa coisa da cooperação. Ele vai ter 2 conceitos muito importantes, que é a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica, que também são temas muito importantes do Durkheim, porque ele vai, no fundo, o Durkheim ele vê a sociedade como um organismo, e essa ideia de solidariedade é como se as partes dentro desse organismo estivessem se ajudando. Então a visão do Durkheim é muito mais como a sociedade de uma maneira orgânica, né? E ele vai também lançar um termo que é muito importante, que acho que é central, esse sim vocês têm que saber o que é a noção de fato social. Fato social é um tema muito importante para o Durkheim. O fato social ele é entendido da seguinte maneira: as estruturas sociais são externas e independem do indivíduo. O que significa isso? Na concepção do Durkheim, existem estruturas sociais que são fortes e que apresentam características que vai independer das ações dos indivíduos. Então, essas estruturas elas são externas e elas vão moldar os indivíduos. Vocês entenderam? É como se as estruturas externas elas moldam o comportamento do indivíduo. Nesse sentido, Durkheim tem uma visão muito mais externa do que, por exemplo, Max Weber, que a gente vai ver daqui a pouco. Enquanto Weber ele colocava o peso no indivíduo, por exemplo, o indivíduo que forma a sociedade, o Durkheim pensa o contrário, que é a sociedade que forma o indivíduo, as estruturas sociais que formam o indivíduo. Tá bom? Esse é o Durkheim. Aí tem o Weber, né? Eu acho que eu vou falar do Weber, porque eu fiz esse paralelo, acho que faz mais sentido para vocês entenderem. O Weber, ele já tem essa posição que eu acabei de citar, que é o indivíduo que forma a sociedade, e não a sociedade que forma o indivíduo, como Durkheim falava, por exemplo. Como Durkheim tem essa visão, que é a do fato social. Por isso, uma visão muito importante pro Weber
é a noção de ação social. Porque, para o Weber, a ação social seria qualquer comportamento que tem uma motivação que o indivíduo faz, qualquer comportamento motivado ou com alguma expectativa que o indivíduo faça, basicamente. Então, essa ação social tem um peso sobre o indivíduo, justamente porque é uma ação que está relacionada com o indivíduo e que pode produzir mudanças sociais, pode produzir uma forma como o indivíduo se relaciona com a sociedade. Então, o peso está sobre o indivíduo. Nesse sentido, ele contraria a visão do Durkheim, porque enquanto o Weber dá foco no indivíduo, o Durkheim dá um foco na sociedade. Então, o que é a ação social, né? A ação social para o Weber é orientada pelo coletivo, ou seja, ela é feita no coletivo, a ação social, ela é orientada pelo coletivo, ela é uma ação dotada de sentido, mas ela é orientada para o coletivo, mas ao mesmo tempo ela é individual. Então, tipo, ela é feita no coletivo, essa ação social, mas ela é individual, é uma ação individual que é orientada pelo coletivo, mas ela é individual, o foco está no indivíduo. Ela possui um certo sentido, ela possui uma certa motivação, isso que é a ação social. Mesmo que ela esteja no coletivo, ela é feita por um indivíduo, ela é dotada de um sentido. Então, o foco, o estudo, né, do Max Weber vai partir dessa noção de entender o indivíduo. Porque mesmo que uma ação social do indivíduo seja feita ou tenha um sentido que possui uma finalidade e seja orientada e feita no coletivo, ainda assim é uma ação individual que vai ser estudada por meio desse indivíduo. O foco do estudo do Weber está no indivíduo. Então, partindo dessa noção, ele vai colocar o indivíduo e a ação do indivíduo como base dos estudos sociológicos. E isso contraria um pouco a visão que a gente acabou de ver do Durkheim, que colocava a importância do estudo, né? Ele via como base para o estudo dele as estruturas sociais. E aí o Karl Marx, né, que também é uma pessoa assim muito importante, um autor muito importante para a gente estudar na sociologia. Ele não vai nem trabalhar muito no aspecto do fato social, como era o que o Durkheim vê, nem ele não vai seguir esse conceito, né? E nem o da ação social do Weber. O Karl Marx ele vai falar sobre classes sociais. Porque para o Marx, para ele, né, o ponto central, que eu acho que é mais fundamental para vocês levarem para a prova, embora o Marx seja um autor complexo, né, a ideia dessa aula de revisão não é a gente aprofundar, porque a gente já fez isso durante as aulas, é só rever. O Marx, apesar de ser um autor complexo, acho que o que vocês têm que levar para a prova é a noção de classe social, que é muito importante para ele. Então, para o Marx, tem duas classes sociais: a burguesia e o proletariado. A burguesia, ela detém os meios de produção e ele vai acreditar que o Marx, né, que as desigualdades elas seriam vencidas a partir da tomada dos meios de produção do proletariado, né, quer dizer, da burguesia pelo proletariado. E ele também vai dizer, isso é um ponto, né, importante, mas ele também vai dizer que a luta de classes, a luta de classes é um conceito que move a história. Ele vai entender que a luta de classes é resultado da propriedade privada, dos meios de produção dos burgueses, pelos burgueses, ou seja, a luta de classes ela acontece a partir de um resultado de quem detém a propriedade privada, de quem detém os meios de produção.
existe uma luta de classes no sentido de interesses que a burguesia e o proletário têm, só que são interesses antagônicos. E aí surge também a noção de materialismo histórico dialético, ou materialismo dialético. Essa coisa do dialético, né, ele pega de um filósofo, do Hegel, é um filósofo que fala sobre o método dialético, né, mas que não vem muito, porque eu já expliquei isso na aula também, então não consigo retomar muito aqui sobre isso. Mas o ponto que vocês têm que levar para a prova é que ele entendia que a história se movia a partir do materialismo dialético, ou seja, a história das revoluções, das mudanças sociais, das transformações, era a partir do materialismo dialético. Então ele vai esse método, né, o que é o materialismo dialético? É um método que caracteriza a realidade a partir do mundo material, ou seja, a matéria é importante, quem detém os meios de produção é importante para essa lógica, ou seja, como os grupos que detêm os meios de produção e como os grupos que não detêm os meios de produção se interagem e ocorre um conflito de interesses entre eles, ocorre uma luta de classes que vai mover a transformação da história a partir das revoluções, a partir de qualquer transformação social que vai ter a ver, no fundo, com a forma como a sociedade está organizada e quem estava detendo os meios de produção e quem não estava detendo os meios de produção, quem detinha os privilégios e quem não detinha os privilégios. Então a noção de classe social é fundamental para o Marx, porque ele vai entender que todas as transformações da história foram produzidas no fundo por esse interesse distinto das classes sociais. Um interesse. O Antônio falou que estava falhando o meu áudio. Antônio, você consegue dizer em que momento falhou, só para eu ver se foi importante? E caso tenha sido mais de um momento e tenha sido truncado alguma parte, dialética. Bom, se ficou truncado alguma parte porque a internet ficou travando, vocês podem me mandar mensagem no privado depois, tá? Que eu ajudo vocês. Da dialética travou, que ele falou aqui também. Eu falei que a dialética é um conceito que o filósofo Hegel escreveu muito. Só que o Karl Marx pegou esse conceito para justamente abordar a teoria dele, né? Então, foi isso que eu tinha dito. E aí o Karl Marx vai entender que as revoluções, todas as mudanças da história, no fundo estavam relacionadas com a forma como ocorreu essa luta de classes, né? Como a classe que dominava os meios de produção, as riquezas, e aquela que não dominava, aquela que não tinha, como o conflito de interesses e a luta dessas classes quem detinha o poder, né, nesse sentido, porque no fundo, quem tinha os meios de produção também dominava socialmente. Então, dessa maneira, todas as transformações sociais, no fundo, tinha uma questão material, uma questão de luta de classes envolvida. Por isso que a ideia de classe social é tão importante para o Marx. Então, vamos retomar os 4 autores, né? O primeiro foi o Comte, com a ideia do positivismo, muito importante para ele. O Antônio falou que voltou a falhar. Falhou em qual parte agora, Antônio? Eita, de novo na dialética. Essa dialética, hein?
Mas basicamente eu falei que o Marx pegou a noção de dialética do filósofo Hegel, que foi um filósofo que teorizou primeiro sobre isso. Na verdade, tem até outros autores que trabalham mais ou menos no sentido dessa coisa do diálogo, da dialética, mas eu só quis dizer que a dialética foi um termo que o Marx pegou do filósofo Hegel, que contribuiu bastante nesse sentido. Deu para ouvir agora? E aí, bom, esses autores que a gente revisou são esses quatro, né? O Auguste Comte com o positivismo. Vai cair dialética, hein? Alguém até comentou, justamente porque eu caí tanto na hora da dialética, né? Que deve cair dialética mesmo. Então, vou fazer tipo uma linha assim do que a gente reviu nessa aula, né? Uma revisão da revisão. A gente viu a noção de positivismo do Comte, a gente viu a noção de fato social do Durkheim, a gente viu a noção de ação social do Weber e a noção de classe social do Marx, né? Esses aspectos são muito importantes para a prova. E tão importante quanto isso é a capacidade interpretativa em relação à prova. Por isso, na próxima semana, a gente vai fazer bastante exercícios sobre sociologia, para a gente perceber que mesmo que a gente não domine totalmente alguma ideia, algum autor, com uma capacidade interpretativa boa, a gente consegue acertar as questões, tá bom? Então essa é a ideia de eu trazer uma aula só de exercício. Bom, essa foi a minha proposta, era verificar as dúvidas de vocês e trazer o resumo. Como não teve muitas dúvidas, se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo privado, pode entrar, caso tenham. E foi fazer um resumo mesmo do que foi dado. E então, vejam os vídeos que eu mandei um vídeo sobre assuntos que mais caem, para ajudar também a reforçar isso. E também mandei um vídeo de uma aula que eu tinha dado para o Tutoria em Seja, mas que tem assuntos ali muito importantes e que muito importantes e que tem a ver também com o conteúdo da prova. O Antônio perguntou aqui por que o Durkheim estudou o suicídio. Eu vou te responder essa pergunta pelo privado, pode ser? Porque como é uma pergunta mais específica, eu acho que pode porque assim, na verdade o Durkheim se preocupava mais com as estruturas externas. No fundo, o ato de atentar sobre a própria vida para o Durkheim tinha a ver também com mais com a sociedade, não era só com o indivíduo. Então, a preocupação do Durkheim em estudar esse tema veio também dessa noção de entender mais o externo, e não só focar essa atitude como se fosse uma atitude do indivíduo, entendeu? Mas eu acho interessante te passar algo mais explicado no privado, e aí depois eu passo lá no grupo algo mais correto, porque se eu tenho medo de falar alguma coisa que ou confunda ou que não esteja totalmente, ou que eu não domine totalmente, porque, por exemplo, eu sei de que ele via esse ato de atentar contra a própria vida relacionado não só ao indivíduo, mas à sociedade. Sei também que ele dividia três aspectos, né, desse tema, que ele dava três motivos, que depois eu posso até passar para vocês, mas também na aula de Durkheim eu expliquei. Só que quais foram as motivações dele estudar tem um caráter muito mais pessoal e muito mais biográfico. E aí eu tenho medo de não dominar e passar um conteúdo errado.
para vocês. Então, eu vou me inteirar sobre isso. Eu sei de algumas coisas sobre o que ele formulou sobre o ato de atentar contra a própria vida, mas eu prefiro me inteirar totalmente e depois comunicar com você e depois com o pessoal, pode ser? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu agradeço vocês pela presença. A gente se vê na semana que vem, na quinta, às 8h30. Vou pedir para alguns dos tutores encerrar a gravação e agradeço a vocês pela presença, pela atenção. Um abraço.